Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez aqui, prontos a meditar na Palavra de Deus. Transmito aquele abraço carinhoso para os aniversariantes deste dia e convido a todos para nosso culto de oração, logo mais às 7 horas da noite no templo de nossa igreja. Temos a oportunidade de orar juntos, de cantar juntos, de compartilhar algumas de nossas necessidades e pedidos de oração, também de estudar a Palavra de Deus, pensando um pouco a respeito da pessoa de Jesus Cristo, cujo nascimento é celebrado nos próximos dias. Estamos aí no clima de Natal, época de Natal, e uma das melhores ocasiões no mundo para pensar um pouco a respeito da vinda de Cristo ao mundo, do que isso representa, do que isso significa para nós. Por isso, nossa proposta para hoje não poderia ser diferente. Quero convidá-los a meditarmos juntos a respeito da pessoa de Jesus Cristo, de sua natureza, do que ele é, do que ele representa, para que possamos conhecê-lo um pouco melhor. Lhe asseguro que vale a pena. No livro do profeta Isaías, no capítulo 9 e no versículo 6, nós lemos o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse texto nos dá uma indicação razoável a respeito da natureza de Jesus Cristo. Convém lembrar que ao longo do Antigo Testamento, algumas indicações são feitas a respeito daquele que viria. Desde o livro do Gênesis, já temos a promessa de que Deus enviaria um libertador, aquele que viria para vencer o diabo e vencer o pecado. Ao longo do Antigo Testamento, vamos aprendendo mais coisas a respeito de Jesus Cristo. E principalmente no livro do profeta Isaías, preciosas informações nos são dadas a respeito daquele que nasceria depois em Belém. É por isso que quando lemos os evangelhos, vamos encontrar algumas referências ao texto do profeta Isaías, escrito cerca de 4 séculos antes do nascimento de Jesus. Esse texto que lemos, encontrado no capítulo 9 do livro do profeta Isaías, é de uma riqueza extraordinária. Eu queria muito brevemente mencionar alguns detalhes importantes citados por esse texto a respeito de quem é Jesus. Percebam que o texto apresenta a ideia do nascimento de um menino, de um filho que viria, mas de um filho que viria para reinar, para governar. Jesus é apresentado então como o rei que viria. Ao longo do ministério de Jesus, entendemos um pouco melhor esse seu reinado, e ele chega a dizer, quando interrogado em sua prisão, o meu reino não é deste mundo. Jesus viria para instaurar o reino de Deus, que começa no coração do homem. Por isso ele dizia aos que o ouviam que o reino de Deus estava entre eles e dentro deles. Começa no coração do homem que se rende ao senhorio de Cristo, mas um reino que certamente será pleno na eternidade. Experimentamos o reino de Deus ao abrir o nosso coração para Jesus hoje, mas nos preparamos para o reino pleno, para o reinado pleno de Jesus Cristo na eternidade. O governo estaria sobre os ombros desse menino que nasceria. São então apresentados 4 títulos em relação a Jesus Cristo. Maravilhoso Conselheiro, e aqui convém lembrar a importância e o significado que tinha a imagem do ancião, do juiz, do conselheiro no Antigo Testamento. É aquele de quem podemos ouvir a direção para a nossa vida, em quem podemos encontrar a plena sabedoria necessária para viver. Jesus é essa fonte de sabedoria plena. O texto diz ainda que ele é Deus forte. E aqui uma declaração importantíssima a respeito da divindade de Jesus, conceito que é ratificado, que é confirmado por João em seu evangelho, quando ele começa chamando Jesus de o verbo de Deus, Logos, e diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O Jesus que veio ao mundo é Deus,
é um ser divino, compartilha da divindade do Pai e do Espírito Santo. É, portanto, Deus. E Deus forte. Uma declaração clara do poder de Jesus Cristo. Algumas vezes no Antigo Testamento encontramos a declaração El Shaddai, a expressão El Shaddai, para falar do Deus Todo-Poderoso. Jesus é Deus, por ser Deus é todo-poderoso, é onipotente. Convém lembrar que após a sua ressurreição, ao se preparar para ascender ao céu, Jesus diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Jesus é, portanto, Deus poderoso, Deus forte, mas Ele é também Pai da eternidade. E aqui convém lembrar que isso significa que Jesus é eterno, e não apenas eterno, mas autoexistente. Não depende sua existência de mais nada ou de mais ninguém, porque é Deus. Mas significa lembrar que Ele é também a fonte da eternidade para nós. É em Jesus Cristo e por Jesus Cristo que nós ganhamos a vida eterna. E o Evangelho de João diz isso de modo muito claro ao lembrar, num dos textos mais conhecidos da Bíblia, que Deus enviou o seu Filho ao mundo justamente com esta finalidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o texto diz ainda que Jesus é príncipe da paz. Essa preciosa declaração nos lembra que Jesus veio ao mundo justamente para nos proporcionar paz. Primeiro porque nossa relação com Deus, que estivera comprometida pelo pecado, foi restaurada graças ao sacrifício de Cristo na cruz. Fomos purificados graças ao sacrifício de Cristo. E por isso Paulo escreve aos Romanos que, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que nós temos paz com Deus. Depois porque Ele proporciona paz interior. E Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a paz que o mundo dá, mas a paz perene, permanente, que só Cristo pode proporcionar. Além disso, Cristo proporciona paz aos nossos relacionamentos, porque com o coração cheio de paz, vivemos em paz com os outros, como a palavra de Deus nos propõe. Vamos orar nesse instante? Pai querido, muito obrigado porque o Teu Filho veio ao mundo para ser nossa fonte de vida eterna e nossa fonte de paz. Que cada pessoa que nos assiste neste instante conheça a Jesus Cristo. É em seu nome que oramos. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado para as celebrações de Natal da Igreja Batista da Capunga. No dia 25 estaremos reunidos pela manhã no belíssimo culto com realização de batismos e à noite uma grande cantata de Natal com o coro e a orquestra Capunga. Uma oportunidade maravilhosa para ouvir de forma bela a mensagem do nascimento de Jesus. Celebre conosco o Natal no próximo domingo às 7 horas da noite. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br.